Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai introduzir um conceito novo a respeito do trabalho, um conceito que está relacionado com energia, que é um tema bastante importante dentro da física, beleza? Então primeiro a gente vai introduzir esse assunto relembrando algumas coisas que a gente já viu, né? Primeiro a gente tentou descrever o movimento, né, a partir de funções horárias da cinemática e usando as leis de Newton, né? Então, com as funções horárias da cinemática, a gente encontrava algumas grandezas, né, como a posição, velocidade, aceleração. Com as leis de Newton, a gente relacionava as forças, né, com a aceleração que o corpo adquire, e assim a gente descrevia o movimento, né? Em alguns casos, usar essas ferramentas pode ser muito difícil, né, e complexo. Então, a gente vai, a partir de agora, começar a ver outras ferramentas que vão nos auxiliar ao estudo do movimento, beleza? A principal ferramenta, né, é a energia. O conceito de energia vai ser bastante importante, assim como ele é bastante importante dentro da física, beleza? Então, energia e quantidade de movimento mais para frente. Então, a primeira coisa é a gente pensar o que é energia, né? Então, por enquanto a gente vai ficar com uma definição mais paliativa, né? A energia é uma grandeza escalar que está relacionada com a ideia de trabalho, beleza? Então, o que é o trabalho, né? Quando a gente fala em trabalho, a gente logo pensa numa atividade remunerada, né? Mas, na física, claro, não vai ter essa remuneração. Mas a gente pode pensar como sendo uma atividade, né? Ou uma ação, beleza? Então, agora a gente vai passar a tentar entender o que é de fato o trabalho. Então, no dia a dia, a gente usa essa palavra, né, o tempo todo. Então, como eu falei, em geral a gente associa alguma atividade de remuneração, né? Mas a gente pode pensar da seguinte forma. Aqui tem três figuras, né, que servem para tentar ilustrar essa ideia. O que essas três figuras têm em comum, né? Nos três casos, você tem a realização de uma ação, beleza? Você tem um esforço ou, digamos assim, uma forma de você fornecer energia e realizar alguma coisa, né? Realizar uma ação. E, em geral, o que a gente vê também é a aplicação de uma força dentro de um deslocamento. Então, a ideia de trabalho está relacionada com essas ideias, beleza? Então, como que a gente pode definir o trabalho de uma força, né? Então, a gente vai se concentrar principalmente quando a gente tem uma situação em que alguém ou alguma coisa aplica uma força sobre um objeto. Então, o trabalho de uma força a gente vai denotar com a letra tal, beleza? Letra grega tal, tal minúsculo aqui. A gente pode entender como sendo uma quantidade de energia que vai ser transferida ou transformada por meio de uma força. Então, aqui tem um exemplo de uma figura, né? Se é um bloquinho, você aplica uma força F nesse bloquinho, certo? A ideia é você transportar esse objeto de um ponto ao outro. E aí ele vai executar um certo deslocamento. Seria a ideia de, por exemplo, você tem uma mesa no seu quarto e você quer levar essa mesa para um outro lugar. E aí, tecnicamente, você está sozinho e você aplica uma força sobre essa mesa. Então, você vai arrastando ela até chegar no outro lugar. O que você está fazendo no meio do caminho, né? Você está transferindo parte da sua energia para essa mesa, para que ela possa ir de um ponto ao outro. E como que está ocorrendo essa transferência de energia? Através da aplicação de uma força. Então, quando você faz isso, o que você está realizando é um esforço, certo? Através de uma transferência de energia. Então, isso é realizar trabalho dentro da física, beleza? Então, como que a gente vai quantificar essa grandeza? Então, a expressão mais geral que a gente vai ver é essa daqui. O trabalho vai ser dado em termos da força, vezes o deslocamento que você vai executar, né, com esse objeto. Essa força F atua sobre um objeto, e aí você vai ter um certo deslocamento desse objeto. E esse cosseno aqui aparece entre o ângulo, né, esse θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Por quê? A gente pode entender que apenas a componente da força que é paralela ao deslocamento vai de fato contribuir para o nosso trabalho, beleza? Por isso aparece um cosseno. Pode pensar que quando o cosseno é zero, né, significa que f é paralelo ao deslocamento, então o cosseno de zero é 1. E aí você tem o trabalho máximo nesse caso. Então, isso aqui seria uma generalização. Aí a gente pode pensar nesse ft como sendo a componente de f na direção do deslocamento. Então, essa expressão é uma expressãozinha bem geral, tá bom? Então, com ela a gente resolve qualquer problema e representa o trabalho tal, né, de uma força F, que a gente vai considerar por enquanto constante, tá bom? Então, sempre que a gente for ver uma situação problema, essa força F é constante. Então, algumas observações com respeito às unidades. Força, padrão SI, Newton. Deslocamento, metro.
e o trabalho vai sair, então, Newton por metro, que é Joule. Lembrando que o cosseno aqui de qualquer coisa, né, é apenas um número puro, então não tem unidade, é uma grandeza adimensional. Então, uma observação importante, né, é que o produto da força pelo cosseno do ângulo é exatamente esse Ft, que seria a componente da força que de fato realiza o trabalho. Tá? Então, esse F vezes o cosseno do θ aqui nessa expressão geral do trabalho representa essa componente da força que de fato vai realizar o trabalho. Então, a gente poderia reescrever isso aqui de forma mais simplificada, né? É como sendo o trabalho da força F é igual a componente dela que está na direção do deslocamento, ou seja, a componente que de fato vai executar o trabalho, vezes o deslocamento. Alguns tipos de trabalho, né? Então, o trabalho ele pode ser classificado de duas formas: motor ou resistente. Tá? Por quê? O trabalho vai poder ser positivo ou negativo. Então, o trabalho motor é quando a força e o deslocamento vão ter a mesma direção e sentido. E aí o que, que acontece? Como F e D vai ter mesma direção e sentido, como a gente está representando aqui na imagem, o cosseno do ângulo entre esses caras vale zero. Né? O ângulo entre eles vale zero. Cosseno de zero, 1. Então, a gente vai ter um trabalho positivo. Daí vai ser o trabalho motor. Então, F contribui para esse deslocamento. O trabalho resistente vai ser quando a força e o deslocamento têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, o trabalho vai ser negativo. E aí a gente vai chamar de trabalho resistente. Então, aqui tem uma situação. Tem um deslocamento para a direita e uma força que está sendo aplicada paralela, mas no sentido para a esquerda. Beleza? E aí observe o seguinte. O ângulo entre F e D é de 180 graus. Porque F, você pode botar aqui ó, no início de D até F ó, vai ter metade de um arco, né? Ou um arco, né? 180 graus, beleza? Então, aí, cosseno de 180 menos 1. Então, o seu trabalho vai sair negativo, tá bom? Uma forma mais prática de pensar, né? Talvez fique mais fácil, é o seguinte. Sempre que F for paralelo, o cosseno vale 1. Mas aí você vai ter que tomar cuidado com o sinal. Se F tem o mesmo sentido de D, então vai ser positivo o trabalho motor. Se F vai estar no sentido contrário, né? Então o trabalho é negativo. E aí vai ser resistente. Beleza? Então, um exemplo aqui de aplicação do trabalho. Então, durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 N, que forma um ângulo de 60 graus com horizontal, direção na qual ocorre um deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, você tem lá um caixote, o cara vai executar um certo deslocamento D, né? Essa força forma um ângulo de 60 graus. Então, pela definição que a gente viu, né, o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e F, que no nosso caso aqui é 60. Então, F vale 200, o deslocamento foi de 10 metros e o ângulo entre o deslocamento e a força, 60 graus. Então, a gente substitui na nossa expressão 200 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Então, 200 vezes 10 vezes 0,5. Daí a gente tem que o trabalho realizado nesse deslocamento foi de 1000 joules. Beleza? Então, essa é uma aplicação daquela expressão mais geral que a gente tem para a fórmula do trabalho. Uma observação importante é quando a força F for perpendicular ao deslocamento. Se vocês notarem, nessa situação o que a gente tem é um ângulo de 90 graus, e cosseno de 90 vale zero. Então, sempre que a gente tiver F perpendicular ao deslocamento, não existe um trabalho. Mas, né, mesmo o trabalho sendo nulo, se a gente observar essa animaçãozinha, a gente percebe que existe um esforço. Né? Então, F é perpendicular ao deslocamento, o ângulo entre esses dois caras vale 90, então o cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho é nulo. Então, a força que o homem coloca para segurar o caixote é perpendicular ao deslocamento, portanto, o trabalho realizado por essa força é nulo. A gente viu que existe um certo esforço para carregar esse caixote de um ponto a outro. Então, nesse caso, sempre que F for perpendicular ao deslocamento, a gente diz que a força que o homem aplica realiza esforço físico, apesar de não existir necessariamente o trabalho, ou definição. Né? Bom, então até o momento a gente viu o trabalho para uma força constante, mas e quando essa força não for constante, né, for variável? Então a gente tem o gráfico da força em função do deslocamento. Tá? Sempre que a gente tiver o gráfico de F em função do deslocamento, o artifício que a gente pode usar é calcular a área abaixo da curva do gráfico. A área abaixo dessa curva vai fornecer para a gente
valor numérico do trabalho realizado dentro desse deslocamento. Então, o trabalho de uma força F vai ser sempre numericamente igual à área sobre o gráfico da força que realiza o trabalho pelo deslocamento. Aqui essas figuras são genéricas, mas em geral, né, nas questões de ensino médio, vão ser figuras geométricas conhecidas, como um triângulo ou mesmo um retângulo. Beleza? Então, só calcular a área abaixo do gráfico. E aí a gente tem o trabalho realizado naquele intervalo, né, naquele deslocamento. Bom, agora a gente vai pensar um pouquinho mais e aplicar a ideia do trabalho para as forças mais notórias que a gente conhece, né? Necessariamente a força peso e a força elástica. Então a gente vai começar pela força peso. Então o que a gente lembra lá da força peso, né? O módulo do peso era massa vezes a aceleração da gravidade. A direção da atuação dessa força, vertical, e o sentido sempre apontando para o centro da Terra, para baixo. Então a gente tem duas situações possíveis, né? A gente pode pegar um objeto, ó, atuação do peso sobre ele, né? E jogar ele para cima. Então o deslocamento desse cara vai ser para cima e o peso vai estar para baixo. E numa outra situação é na descida, né? Quando o peso está para baixo e esse cara vai caindo, ou seja, deslocamento para baixo, beleza? Então a gente está avaliando, ó, uma altura, beleza? Então nesse caso, como que a gente vai calcular o trabalho da força-peso? Por definição, trabalho, né, vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois caras. No nosso caso aqui, o ângulo entre eles vai ser ou 0 ou 180, certo? Então, o que a gente vai ter, em resumo, é o seguinte. O trabalho da força-peso pode ser mais ou menos o peso vezes o deslocamento vertical, que no nosso caso vai ser a altura. Então, em outras palavras, o trabalho da força-peso vai ser igual a mais ou menos o peso, mg, vezes a altura, h. Mas aí percebe que tem um sinal mais ou menos. Esse sinal mais ou menos vai depender da situação que você está, ou subida ou descida. Se a gente perceber aqui, ó, na subida, o deslocamento está para cima e a força para baixo. Então, esses caras estão em sentidos contrários, como a gente viu, o trabalho vai ser resistente, certo? Tende a tirar a energia do sistema, né? Vamos pensar assim. Então, nesse caso, o trabalho vai ser negativo. Numa outra situação, ó, o peso está para baixo, o deslocamento para baixo. Então, o que a gente pode interpretar aqui é que a força-peso está contribuindo, está fornecendo energia para o sistema. Então, nesse caso, o trabalho vai ser positivo. Então, trabalho motor. Então, em resumo, o trabalho da força-peso aí pode assumir dois valores, né, em termos de sinais, positivo ou negativo. Positivo quando o corpo desce, que é a situação, vamos pensar assim, mais fácil para acontecer. E negativo é quando o corpo sobe, ou seja, quando você precisa fornecer energia para esse cara poder executar essa ação. Tá bom? Então é assim que a gente calcula o trabalho da força-peso. Há uma observação importante. O trabalho da força-peso ele independe da trajetória adotada pelo corpo. Como a gente viu, ele vai depender apenas do quê? Da altura. Então, aqui você tem, por exemplo, três caminhos diferentes. Né? Um objeto vai ser lançado do mesmo ponto, de mesma altura, mas vai percorrer três caminhos diferentes. A gente viu que o trabalho ele depende do deslocamento. Mas no caso da força-peso, que é uma força conservativa, esse cara só depende da altura. Tá? Então não vai depender do caminho percorrido. Então, independente do trabalho que você calcule aqui, vai dar o mesmo valor, beleza? Porque a gente só depende da altura e não do deslocamento de fato. Então, um exemplo de aplicação do trabalho da força-peso. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 kg até uma altura de 2 metros, e em seguida o abaixa até uma altura final de 1,5 metros em relação ao solo. Determine em joules o trabalho realizado pela força gravitacional, ou seja, a força-peso. Então, o que a gente tem inicialmente? Um corpo de massa 5 kg sobe 2 metros com respeito ao solo. Depois, esse corpo desce até a altura de 1,5 metro. Então, ele sobe 2 metros, depois ele volta e fica a 1,5 metro em relação ao solo. Então, qual é a altura dele? Né? De fato, ele subiu o quê? 1,5 metros. Né? E percebe que a gente está subindo. Né? Então, o deslocamento é para cima e a força-peso está para baixo. Então, esse trabalho é negativo. Então, a nossa altura, 1,5 metros. A massa desse cara é 5 kg e G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no nosso caso, o trabalho da força-peso é o peso vezes a altura. Aparece esse menos porque ele está subindo e a força-peso está para baixo. Então, deslocamento e força estão em sentidos contrários, por isso que aparece um menos. Então, o trabalho vai ser menos mgh, substituindo os valores, menos 5 vezes 10 vezes 1,5. Realizando as contas, o que a gente tem é um trabalho negativo
75 joules. Lembrando que esse sinal revela para a gente que o trabalho é resistente. Beleza? Bom, o outro trabalho importante que a gente tem que estudar, né, é o da força elástica. O módulo da força elástica, lembrando, né, era o Kx, onde cai a constante elástica, e x é o quanto que você tira sua mola do ponto de equilíbrio. A direção é coincidente com a direção da deformação, e o sentido do corpo preso à mola, oposto ao da deformação. Então aqui tem uma imagem que ilustra a gente, né? A força elástica ela aparece da seguinte forma. Você pega esse cara e comprime ele. Então ela aponta para o ponto de equilíbrio. Ela tende sempre a voltar para esse ponto de equilíbrio. Da mesma forma que se você pega essa mola e estica, ela aponta para o ponto de equilíbrio. Tá bom? Então essas são as características da força elástica. Como que a gente calcula o trabalho realizado pela força elástica? Também pode assumir dois sinais, né, positivo e negativo, e vai depender kx quadrado sobre 2. Beleza? Então, como que a gente vai avaliar esses sinais, né? Vai ser positivo quando a mola está voltando para a posição inicial. Então, pensa que você soltou esse cara. E aí a mola está tendendo ali a voltar para aquela posição inicial. Então, aí o trabalho da força elástica é positivo. Tá? E quando que ele vai ser negativo, então? Quando a mola está sendo deformada. Então, você está pegando a sua mola e está comprimindo ela. Então, você está deformando ela. Então, o trabalho realizado pela força elástica, nesse caso, vai ser resistente, tendendo a resistir a isso. Então, vai ser negativo nesse caso. Beleza? Então, é assim que a gente calcula o trabalho da força elástica. Então, exemplo de aplicação aqui. Um corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal liso e comprime em 20 cm a mola que tem em 20 centímetros. Né? A mola tem constante elástica de 1.200 Nm por metro e liberada, distende e empurra o corpo. Determine o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida. Então a situação é essa daqui, né? Você pega uma mola, né, e comprime esse cara. Então vai comprimir de um certo valor x que foi dado. Então, compressão aqui de 20 centímetros, passa para metro, 0,2 metros. Constante elástica, 1.200 Nm por metro. Então, como a mola está sendo deformada, né, esse trabalho é resistente, então ele vai ser negativo. Então, nosso trabalho é menos kx quadrado sobre 2. Substituindo os valores, menos 1.200 vezes 0,2 ao quadrado, dividido por 2. Vai dar aqui um 0,04. Menos 12 vezes 0 vezes 4, né? Cortamos esse 100 aqui com essas duas casas decimais. Então dá menos 48 sobre 2, que vai dar menos 24 joules. Então esse é o trabalho realizado pela mola nesse caso, né? Um trabalho resistente. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.